automaticamente você já quer adorar a Deus, né, espontaneamente. Então eu acredito que o Senhor nos dará uma palavra de vida nessa noite de ceia para a glória de Deus. Amém? Querido de Deus, de fato, o texto que acabamos de lermos, é um texto conhecido por todos, ou pelo menos quem ama a Bíblia, ou pelo menos quem aprendeu a meditar na palavra do Senhor. Todos nós sabemos que Jesus, ele veio com um intuito, ele veio com um propósito na terra. E o seu propósito era alcançar aqueles que eram inalcançáveis. O propósito de Cristo era trazer luz aonde as trevas estavam reinando. Interessante que quando Jesus começou o seu ministério, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi aonde ninguém queria ir. Jesus, ele pisou aonde ninguém queria pisar. Apareceu alguém com uma graça, com uma mensagem diferente, e nós sabemos muito bem que todas as vezes que a gente quer ser diferente, a gente vai atrair alguns opositores para tentar nos parar. Jesus era diferente no meio de muitos iguais. A mensagem de Jesus era uma mensagem confrontadora, era uma mensagem que ele pregava primeiro para as almas se converter, primeiro pregava o céu, para depois oferecer a terra. Basta a gente ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 33, que a gente vai ver ele mesmo dizendo: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que Cristo primeiro falou do reino, porque não tem como Deus estabelecer algo sobre nossa vida se a nossa mente estiver aqui na terra. Então é necessário que nós aprendamos que o reino tem que ser prioridade. Então Jesus se destaca, e é natural, toda pessoa que se destaca, haver pessoas que querem seguir. A Bíblia vai dizer que aonde Jesus passava, havia uma grande multidão para o ouvir. E no livro de João, no capítulo 6, a gente vai ver Jesus pregando. A Bíblia diz que Jesus passa para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. E o texto diz que Jesus vai para um lugar deserto com os seus discípulos para poder orar, para poder ensinar a ele. Só que o texto diz que a multidão fica sabendo que Jesus está em Tiberíades, e a Bíblia diz que ajunta uma grande multidão para ir ouvir Jesus pregar. E no capítulo 6 a gente vai ver 3 coisas que Jesus faz. A primeira coisa é mostrar as suas obras. A segunda, ele revela a sua identidade. E a terceira, ele revela a sua graça. As suas obras começam quando a multidão chega para ouvir Jesus pregar. E a gente sabe muito bem que Jesus nunca despede alguém de mãos vazias. Jesus então, olhando para a multidão que estava já alguns dias com ele nesse deserto, diz a Bíblia Sagrada que eles estavam em uma terra. E essa terra, alguns dos discípulos conheciam a província aonde eles estavam. Jesus então, olhando para Filipe, que era proveniente de Betsaida, o ambiente que eles estavam, ele olhou para Filipe e disse: Filipe, aonde encontraremos pão para alimentar toda essa grande multidão? Não é de se estranhar, porque Jesus perguntou a Filipe aonde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão, até porque Filipe era proveniente daquelas cercanias. Só que Jesus perguntou para Filipe não porque ele não sabia o que fazer, não porque ele estava perdido. Jesus perguntou para Filipe, e o texto é claro em dizer, para o testar. Diz a Bíblia Sagrada que quando Filipe ouve isso, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, ainda que a gente tivesse 200 denários,
não era suficiente para nós comprar pão e alimentar cada um. Isso daqui é muito interessante, gente, porque a partir do momento que a gente vê Felipe calculando a quantidade de dinheiro para comprar pão, Felipe estava diminuindo o poderio de Cristo. Felipe estava desacreditando daquilo que Jesus poderia fazer. É interessante que Felipe provavelmente já tinha visto Jesus fazer alguns milagres antes. Mas você vai ver aqui que quando Felipe é testado, Felipe ele falha na sua missão. Felipe vai calcular a quantidade de dinheiro para poder alimentar aquela grande multidão. É interessante que ali não vai haver uma resposta. Só que o texto sagrado diz que levanta-se André, o irmão de Pedro, e é lindo isso daqui, porque a Bíblia Sagrada diz que André, ele vem e vai apresentar um menino que estava no meio da multidão. E esse menino, ele não servia a Cristo por aquilo que Cristo dava, por aquilo que Cristo proporcionava para ele. Isso daqui é tão verdade que ele se preocupou em seguir a Cristo e ir ao culto, mas não ir de mão vazia. Ele se preocupou em levar alguma coisa. Ele se preocupou em levar pão, em levar mantimento. Logo na mente desse menino, a gente vai perceber que a mente dele estava em ir para o culto e adorar a Jesus e não ir de mão vazias. Ele tinha algo para oferecer. Só que a gente vai perceber aqui que quando André vai apresentar esse menino, André vai até Jesus. Isso daqui é uma atitude louvável. A gente aplaude André, porque André vai observar no meio de uma multidão, Léo, uma criança que se destacava, não porque ele tinha cargo, não porque ele era conhecido. Ele se destacava porque tinha o que os discípulos deveriam ter. Só que a gente vai entender isso aqui. É louvável Felipe apresentar. Só que perceba, ele vai até Jesus, vai até os discípulos e disse: mestre, há um aqui no nosso meio, esse menino, ele tem nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Perceba que ele apresenta o menino e fala o que o menino tem nas suas mãos. Só que o que me chama a atenção é que ele apresenta o menino, fala que o menino tem nas suas mãos, mas ele vai desqualificar aquilo que o menino tem. Pregador, não entendi nada, vou te explicar. Diz a Bíblia que ele diz: eis aqui um menino que tem na sua mão 5 pães e 2 peixinhos, mas tem uma vírgula e um mais para dar continuidade. Nesse mais, ele disse: mas o que é isso para alimentar toda essa grande multidão? Perceba que tem gente que até nos apresenta, mas desvaloriza aquilo que a gente tem na nossa mão. Tem gente que até olha para nós, gosta da gente, mas desvaloriza o ministério que a gente carrega, desvaloriza a unção que a gente carrega. Ora, diz o texto então que quando ele apresenta, alguém vai aplaudir André. Quando ele apresenta, alguém diz: ora, que atitude louvável. Só que André vai também falhar na missão, porque André vai desqualificar aquilo que o menino trouxe. E perceba que o menino vai ter uma atitude de homem, e André é homem, tem uma atitude de menino. É lindo isso daqui. A gente vai perceber porque quando ele apresenta, desqualifica o que o menino tem, e a gente vê que tudo aquilo que o homem desqualifica na nossa vida, Deus ele qualifica. Enquanto os homens não dão nada para aquilo que o menino carregava na mão dele, aquilo que o menino tinha foi o suficiente para Deus fazer o milagre. Eu vou explicar melhor. Parece pouco aquilo que você tem, parece pouco glória, parece pouco levantar das mãos, parece pouca intercessão, parece pouco o jeito e a forma de você cantar, parece pouca a forma de você exercer aqui os seus instrumentos, parece pouco para os homens, mas para Deus, aleluia, é o suficiente para Ele fazer, para Ele trabalhar. Enquanto o homem desqualifica o que a gente tem, há um Deus que está dizendo: não tem problema, eu
sei como usar a ferramenta de cada um nas suas mãos. Ora, é interessante isso, porque ele vai pegar, Jesus vai pegar o que a criança tem. O interessante, antes de Jesus falar para os seus discípulos e toda a multidão se assentar, você vai ver que Jesus vai dar uma ordem diretiva aos seus discípulos. Deus, ou Jesus, o melhor dizendo, vai pegar os pães, vai pegar os peixes e vai dar graças ao Pai, porque a gente aprende que gratidão vai gerar milagre, vai gerar multiplicação. Ora, é interessante, Léo, porque o texto diz que enquanto Jesus está abençoando, diz a Bíblia que vai haver um milagre da multiplicação. Escuta isso daqui. Só que Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: o milagre foi por minha conta, agora alimentar e distribuir o pão para a multidão é com vocês. Perceba, isso é interessante. Jesus fez um milagre, mas não isentou os discípulos de ter responsabilidade para servir o pão. Porque tem gente que assim, além de Jesus multiplicar o pão, quer que Jesus ainda dê na boca. Só que a responsabilidade de alimentar é nossa. O pregador, ele não entende. Olha para cá. Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 50, a Bíblia diz que Jairo vai até Jesus e pede para Jesus ir até sua casa. O interessante é que a menina está morta. Diz a Bíblia que Jesus chega na casa da menina, na casa dos pais da menina. Jesus vai tirar toda aquela multidão que tinha dentro da casa. Diz o texto sagrado que Jesus entra dentro do quarto, vai dar uma voz para a menina dizendo: menina, a ti te digo, levanta-te. Diz a Bíblia que a menina se levantou-se e sentou-se em sua cama. Só que vem a ordem diretiva de Deus, pastor Ezequiel. Qual foi? Ele olhou para os pais da menina e disse: agora vocês dêem de comer para ela. É interessante que Jesus faz um milagre, mas a manutenção de manter o milagre vivo é nosso. É interessante porque Deus já manda profetizar. Para mim entregar o microfone nessa noite aqui, nós não vamos sair daqui sem pão na nossa mão para alimentar alguém. O microfone já baixou, já ficou ruim. Olha para cá, interessante isso. Jesus faz o milagre da multiplicação. Diz a Bíblia que eles vão comer até ficar saciados. Quando eles comem e ficam saciados, diz o texto que vai sobrar 12 cestos cheios de pão. E é lindo isso, porque a gente faz a contagem, gente. E a gente vê, né, que é 12 discípulos e vai sobrar 12 cestos. Era mais ou menos Jesus dizendo para os discípulos: a partir de hoje, mais nunca vocês vão participar de um culto comigo sem pão para alimentar alguém. A partir de hoje, vocês não vão andar sem pão para alimentar alguém. É lindo isso, porque a gente vai ver discípulos no culto de Jesus, mas não tinha pão para alimentar quem tinha fome. Isso aqui a gente vai perceber, porque os discípulos tinham nome, os discípulos eram conhecidos, mas os discípulos não tinham pão. E o que adianta a gente ter nome, o que adianta a gente ser conhecido, mas não carregar o pão para alimentar quem está com fome? Ora, é interessante porque o texto diz, irmão, que quando sobra, Jesus, ele é inteligente, Jesus sabe, aleluia, que não pode desperdiçar milagre. Jesus vai mandar os discípulos pegar e recolher todo o cesto cheio. Então a gente vai ver aqui que essa é a obra que Jesus faz. Só que a gente vai ver que Jesus precisa se identificar para alguém. O texto diz que quando ele faz o milagre da multiplicação, ele chama os seus discípulos e diz: pega o barco e passe para o outro lado da margem. Diz a Bíblia Sagrada que já é tarde, gente. Os discípulos pegam o barco, entram dentro do barco, e diz a Bíblia Sagrada que eles estão remando tranquilamente. E o que me chama a atenção é que a gente vai ver que no início da viagem até o fim dela, Jesus não revela o que eles iriam passar.
passar. Porque se Jesus revela tempestade para quem vai pegar barco, ninguém vai querer entrar dentro do barco. Se Jesus falar para alguém e aceitar a Ele é carregar cruz, é sofrer, ninguém vai querer levantar a mão e aceitar Jesus, é difícil. Então veja que Jesus, Ele vai dar a ordem dizendo, passa para o outro lado. Interessante que Jesus fica com a multidão, os discípulos estão remando. Só que o que me chama a atenção, gente, que geograficamente o Mar da Galileia, vou ter isso daqui, o Mar da Galileia está cerca de 225 metros abaixo de um nível, aleluias, do mar. Isso daqui é interessante, porque tinha 50 metros de profundidade e no Mar da Galileia era cercado de montanhas. Então esse aspecto era normal ter ventania, era normal se levantar tempestade, e o texto diz que eles estão remando a ponto de se levantar, um vento começar a soprar sobre as águas foram agitadas, e diz a Bíblia Sagrada que Jesus vai se apresentar para eles no momento mais difícil da embarcação que ele está. Jesus não se apresentou quando o mar estava calmo, não. Jesus não se apresentou quando as coisas estavam boas, também não. Jesus, ele deixou que as coisas se complicassem, e diz o texto que quando os discípulos estão com medo, apavorados, a Bíblia diz que vem Jesus caminhando por cima das águas. Olha para cá, Jesus vem caminhando por cima das águas. Só que quando ele está vindo, os discípulos, ora, estavam com medo. E geralmente quem está com medo, ele perde a sensibilidade. Geralmente quem tem medo, ele fica paralisado. Geralmente quem tem medo, ele acaba confundindo Jesus com fantasma, é normal. Só que a gente vai ver aqui que eles dão uma olhada da mulher de Deus e diz, ora, é um fantasma. Eles ficaram assustados com aquilo. Enquanto eles estão pensando que é um fantasma, era Jesus vindo para socorrer a eles. Só que olha que coisa interessante, quando Jesus está vindo, Jesus não se aproximou do barco dando uma ordem dizendo, mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, nada. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, Jesus disse, ele não tem mais. É lindo isso, olha para cá. Jesus está dizendo, não temas. Só que Jesus, ele tinha o poder de chegar já dizendo, aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. Só que Jesus não pode acalmar o vento e a tempestade e deixar alguém desequilibrado dentro do barco com medo ainda. Então Jesus vai acalmar quem está com medo, Jesus vai acalmar quem está apavorado, para depois dizer, não temas, sou eu. Olha que lindo, gente. Então aqui Jesus está se identificando, Léo. Ele está dizendo, não tem mais, sou eu. Então ele está dizendo quem ele é. Ele revela a sua identidade. E Jesus se revelou, pastora, no momento mais perigoso da embarcação. E eu preciso avisar para alguém aqui nessa noite que as coisas complicaram um pouco. As coisas parecem que pioraram. Mas Jesus está dizendo, calma aí, eu estou chegando para revelar a minha identidade para alguém. Até hoje você conheceu o Jesus dos milagres, mas a partir de hoje você vai conhecer o Jesus da identidade. Porque tem gente que conhece o Jesus dos milagres, o Jesus da porta aberta. E o que adianta conhecer o Jesus dos milagres e não ter intimidade com ele? Jesus está dizendo, sou eu, não tem mais.
Tem alguém querendo que Jesus primeiro resolva os seus problemas. Mas primeiro Jesus quer resolver algumas coisas dentro de você. Primeiro Jesus precisa colocar algumas coisas em ordem dentro de você. Primeiro nós, depois do que a gente precisa. Gente, ele disse, não temais. Olha que lindo. Os discípulos conhecem. O texto diz que receberam Jesus dentro do barco. E você vai perceber que a tempestade só parou quando Jesus entrou dentro do barco. Aí Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite, você já não percebeu que essa vida fora do barco é perigosa? Aleluia. Será que você não percebeu que essa vida longe de mim é perigosa? Jesus está chamando alguém para ter relacionamento. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite para voltar a ter intimidade com Ele. E o seu problema é que você quer um milagre, mas você não quer ter relacionamento com o Deus dos milagres. Aleluia. Jesus está se apresentando para alguém aqui nessa noite, está dizendo, não temas, sou eu. Era Jesus dizendo, Talita, eu sou suficiente. Eu vou repetir. Pregador, tinha tempestade, mas Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu sou suficiente. Pregador, estou enfermo, não tem problema. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu sou suficiente. Pregador, ninguém dá nada por mim. Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu estou aqui, eu sou suficiente. Jesus, ele preenche toda lacuna. Jesus, ele preenche todo o espaço. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite, aquilo que os milagres não podem preencher, a minha presença pode preencher. Então ele revela a sua identidade, dizendo, sou eu. E olha que interessante, eles entram dentro do barco, chegam no destino, só que o texto vai dizer que eles vão regressar de novo para Cafarnaum. Gente, presta atenção nisso aqui. Eles vão regressar para Cafarnaum. E diz a Bíblia Sagrada que quando eles chegam em Cafarnaum, Jesus ele vai pregar dentro de uma sinagoga. E aqui ele já vai revelar a sua graça. Ele já revelou as suas obras, revelou a sua identidade, e agora vai revelar a sua graça. E sabe o que é interessante? Jesus está pregando, e a primeira coisa que Jesus vai falar é, sabe por que dessa grande multidão? É porque eles me seguem pelo pão que recebem. Eles me seguem pelos milagres que verem. Era Jesus dizendo, isso tudo aí é momentâneo. Isso tudo aí é passageiro. Aí ele começa a revelar a sua graça, dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele começa o seu sermão. E quando ele vê que ele está pregando, ele olha para os judeus e diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí sabe o que Jesus disse, gente? Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas o pão que eu lhes dou, aquele que comer dele jamais voltará a ter fome. Eu não sei se alguém vai pegar isso daqui, mas Jesus está dizendo, aquilo que a terra te dá,
Você sempre vai voltar a ter desejo. Mas aquilo que eu dou para vocês, eu gosto daqui porque vocês amam a palavra. E eu sinto uma graça aqui porque tem pão vivo descendo para a vida de alguém aqui. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Era Jesus dizendo: vocês têm por pai Abraão. Mas ele disse: eu sou suficiente porque eu sou o pão. Sente a presença do pão nessa noite. Aproveita porque uma graça de pão sendo derramada em nosso meio aqui nessa noite. Há uma graça renovadora em nosso meio, é Jesus dizendo aqui nessa noite: eu se apresentei para a minha igreja como um pão vivo que desceu do céu. E aquele que come desse pão jamais vai querer comer das migalhas que o mundo oferece. Jesus está dizendo: já que veio para o culto, sentou na mesa, participa do culto. Já que veio para o culto e sentou na mesa, participe do culto. Mas ele dizia: não é este o Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Eles não reconheciam quem Jesus era. E a pior coisa, irmão, é Jesus estar dentro de um ambiente e a gente não conhecer quem ele é. Deus! Há uma graça de Deus aqui. Eu estou pregando para aqueles que são sensíveis à voz de Deus agora. Eu estou pregando para aqueles que já estão se alimentando do pão que está descendo do céu aqui nessa noite. Essas línguas estranhas para alguém que já está comendo do pão. Deus vai começar a renovar pessoas que fazia tempo que não sabem mais o que é sentir a graça dele aqui nessa noite. A presença dele te trouxe aqui para dizer: volte a comer do pão que eu estou te dando. Oh glória! Eu sinto a graça dele aqui. Há uma fonte que jorra aqui nessa casa de oração. Aqui nessa noite Jesus está dizendo: filho, esse culto é para quem veio sentar na mesa e participar dele. Ele está dizendo: eu sou a única fonte de sobrevivência da minha igreja. Quem saiu com fome pode sair, mas quem sentou na mesa está dizendo: eu quero me alimentar do pão que mata a minha fome. Isso, sente a presença dele aí. Isso, quem é grato sabe adorar. Quem é grato já sabe adorar e está sentindo a presença dele. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o suficiente para a igreja. Somente ele pode matar a fome da igreja. Não adianta comer em outros lugares, somente aqui tem um banquete.
eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então perceba que só há gerado uma vida eterna dentro de nós quando a gente se alimenta daquilo que ele dá. Olha isso daqui. O sermão dele é duro para quem não quer ouvir a verdade, mas é salvação para quem aceitou a verdade. Sabe o que é lindo, Léo? É que o texto vai dizer que muitos começam a rejeitar a sua mensagem. Muitos começam a retroceder. Alex, quem está retrocedendo são desconhecidos? Que nada. Quem está voltando é quem via milagre. Quem está voltando é quem sempre participava do banquete que ele mesmo dava. Quem está voltando é alguém que via sinais. Glória a Deus, aleluia. Quem está deixando Jesus não é o de longe. Quem está deixando Jesus é quem andava com ele, do lado dele. Porque geralmente é assim. Quando as pessoas não gostam daquilo que a gente fala, porque é duro para ouvir a verdade, geralmente as pessoas não têm moral de te encarar e receber aquilo para melhorar. Eles preferem criticar a gente e deixar a gente porque a gente falou a verdade. Deus! Porque geralmente é assim, a pessoa quando está no erro, quando você não confronta ele, ele está do seu lado. Mas quando você começa a confrontar ele, começa embora. Sabe o que Jesus está dizendo? Só vai ficar quem ama a verdade. Eu vou repetir. Só vai ficar quem ama ouvir a verdade. E sabe o que é interessante, Thalita? É porque até o Pedro e os outros, Pedro chega diante de Jesus e disse: mestre, esse sermão é duro demais. Meu Deus! Quem poderá ouvir esse sermão, Jesus? Os discípulos querendo ir embora. Você acha que Jesus ficou adulando Pedro para ficar? Você acha que Jesus disse assim, mulher de Deus? Não, vamos fazer uma campanha de 3 dias que vai dar tudo certo. Não, continua fazendo o que você está fazendo, que está bom. Jesus não ficou adulando. Jesus olhou e disse: vocês querem também? Pode ir. Porque alguém pensa que assim, se eu sair, a obra não anda. Meu Deus. Se eu não tiver no negócio, as coisas não dão certo. Aleluia. Só que sabe o que eu vejo aqui? É Jesus olhando e dizendo para ele: Pedro, se você quiser ir junto com os outros, fica à vontade. A porta é sementinha da casa. Alex está pegando pesado aqui, Bíblia. Aí Pedro olhou para ele, e eu acho interessante isso. Porque há quem diga ou há quem pregue que ele falou: para onde iremos nós? Não. Pedro disse: para quem? Para quem iremos nós? Se só tu. Aleluia! Eu não consigo entender como é que tem gente que não consegue sentir a presença de Deus. Para quem iremos nós? Se só tu, Senhor. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra de vida eterna.
Ele vai até Jesus dizendo: Senhor, o meu servo está em casa, ele está doente, à beira da morte. Chame para cá. Jesus olhou para ele e disse assim: eu irei e lhe darei saúde. Gente, nós estamos falando de um centurião romano. Ele olhou para Jesus e disse: mestre, eu também sou homem sujeito às mesmas autoridades que o Senhor. Eu digo para eles: vem, e eles vêm. Vai, e ele vai. Lá vai. Mas ele disse: diz somente uma palavra, e o meu criado será curado. Somente uma palavra. Sabe o que ele está dizendo? Não há outro caminho. Pode se levantar aqui ou ali, dizendo o que é, dizendo o que faz, mas só há um que tem palavra de vida eterna. E esse te trouxe aqui para dizer que salvação não há fora dele, só há dentro dele. Você recebe essa palavra? Aplauda Jesus por ele. Para ouvirmos nosso Senhor, é que tem palavra de vida eterna. Estamos aqui diante do culto de Santa Ceia do Senhor. É o culto que mais refletimos na nossa vida espiritual. É o culto que